mais bonitinho. Bom, pessoal, vamos começar então. Bom, vamos dar início então mais um evento do Grêmio Politécnico para dar mais conteúdo para vocês para as eleições do segundo semestre. Gostaria de agradecer a presença de vocês, de quem está assistindo a gente ao vivo pelo link do IPTV. Falar que a gente vai disponibilizar o vídeo do debate no YouTube até o final do dia de hoje ou da semana. Tá? Falar que o Grêmio vai tentar fazer mais eventos como esse no segundo semestre para dar maior discussão, debate, que é o que deveria ser fundamental na nossa escola, na nossa academia, e que hoje, infelizmente, não acontece com essa quantidade de vezes que a gente gostaria que fosse bom para a Universidade de São Paulo, que é a segunda melhor da América Latina. Agora a segunda. Bom, eu vou chamando agora, então, os representantes. Tá? Representante do Dilma Rousseff, do PT, Sérgio, do prefeito de Carapicuíba, substituindo o Emílio de Souza, que teve, infelizmente, um problema com o Conselho Estadual. Obrigado, Sérgio. Pelo PSDB, o vereador Floriano Pêsaro, representando Aécio Neves. Pelo PSB, representando Eduardo Campos, Maria Alice Setúbal. E pelo PSC, representando o pastor Everaldo, Leonardo Gadelha. Bom, vamos falar os moldes, mais ou menos, do evento, para vocês poderem se organizar. Tá? O Fernando, ele vai pegar as perguntas da plateia. Como é que vai ser? A gente vai fazer a apresentação, cada um vai ter direito a 5 minutos. Depois a gente vai fazer perguntas entre os representantes. Aí depois a gente vai abrir perguntas da plateia. São 3 perguntas, se o tempo der certo. São perguntas gerais, para a gente poder ver qual é a diferença de cada um. Então você vai fazer uma pergunta que pode ser geral, cada um vai responder e você vai ver a diferença de cada. Tá? Vai ter 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta. Aí depois a gente vai fazer o encerramento. Tá bom? Então eu vou começar com a apresentação. Vou começar pela ordem das pesquisas, que é sempre melhor para falar que eu não estou fazendo nada. Vou começar com o PT. Tá? Obrigado. Vamos lá. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar aqui os debatedores. Acabei de saber que o Floriano é professor lá na nossa cidade, né, na faculdade de Carapicuíba. Acabou de me informar, Maria Alice Setúbal, um prazer debater. Leonardo, já conhecido deputado nosso. E agradecer o convite. Na verdade, o convite foi feito ao presidente do Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, Emílio de Souza, foi prefeito da cidade de Osasco. E por conta de compromissos, né, de última hora, ele pediu para que eu representasse aqui. É evidente que não vou representá-lo porque não tenho as qualidades que o Emílio tem, mas vou aqui expor algumas questões que nós acreditamos que vão se colocar no debate desse processo eleitoral e que nós estamos ainda num processo de elaboração do programa de governo. E o que foi aprovado no último encontro nacional do PT no dia 14 e 15 desse mês aqui na cidade de São Paulo, foi ainda as diretrizes do programa de governo. E essa diretriz do programa de governo, ela dá conta e ela tem o seguinte mote, que é iniciar um novo ciclo de mudanças no nosso Brasil. Esse novo ciclo de mudanças no Brasil, ele tem como pressuposto, como ponto de partida, os avanços conquistados pelo governo do presidente Lula, pela presidenta Dilma no seu primeiro mandato, e agora as mudanças que a sociedade exige, que o Brasil exige, para poder avançar ainda mais. Uma das coisas que nós estamos aproveitando o período eleitoral para fazer um profundo debate na sociedade brasileira é sobre a necessidade de uma reforma política, que nós estamos chamando de mãe de todas as reformas. Uma reforma política através de uma resolução do nosso partido. Nós estamos recolhendo as assinaturas junto aos movimentos sociais, com a sociedade debatendo a necessidade de uma Assembleia Constituinte exclusiva para uma reforma política, por conta de que parece bastante óbvio que os deputados que lá estão, como não poderia deixar de ser, foram eleitos com essas regras. Então nós temos dificuldade de fazer mudanças profundas no sistema eleitoral, na representação do nosso país, com os deputados no exercício do seu mandato. Então a ideia é que tenha uma Assembleia Constituinte exclusiva para poder debater tão somente esse tema e deliberar sobre essas mudanças que nós precisamos ter na representação brasileira, para que nós não tenhamos esse quadro atual onde você tem um presidencialismo de coalizão,
onde dentro do presidencialismo você tem mais de 30 partidos e a necessidade de formar maiorias a partir de um processo bastante pulverizado de representação partidária. Você tem um processo semelhante ao que seria a constituição de governo dentro do parlamentarismo, só que numa constituição presidencialista. A outra coisa que nós estamos pautando também é a necessidade de ampliar a democracia participativa. Até agora criou uma grande polêmica, né, a respeito dos conselhos, que é um decreto da presidenta Dilma Rousseff, que nada mais é do que aprofundar aquilo que já tinha sido iniciado em 1930, 1937, com a instituição dos conselhos de saúde, os conselhos de educação e outros conselhos, para que a sociedade possa opinar, debater, deliberar sobre temas de relevância para o nosso país. Outro aspecto importante, que nós também, lá na campanha eleitoral, mas já estamos discutindo há algum tempo, diz respeito à democratização dos meios de comunicação. Democratização dos meios de comunicação, nós não estamos tratando aqui de controle de conteúdo, nós estamos tratando e vamos tratar tão somente dessa concentração excessiva no país onde o mesmo grupo econômico detém o controle de uma TV aberta, TV fechada, mídia impressa, eletrônica, provedores, etc. Então, nada mais é do que um princípio liberal de desconcentração do poder econômico, combatendo cartéis, combatendo essa verdadeira cartelização dos meios de comunicação que existe no nosso país. Outros aspectos que dizem respeito à educação, desenvolvimento sustentável e tendo como grande eixo a questão da distribuição de renda. Distribuição de renda de um país que conseguiu elevar em 78% a renda das pessoas nos últimos 12 anos, que precisa se ampliar. Se ampliar através dos programas de transferência de renda, mas também de uma profunda reforma tributária e fiscal, que até hoje o Brasil não conseguiu avançar, pactuar no Congresso Nacional esta reforma para poder dar mais agilidade no desenvolvimento econômico e social do nosso país. Obrigado. Agora o Floriano. Bom dia a todos. Queria cumprimentar especialmente a nossa mesa, o André Simons, eu presidente do Grêmio Politécnico. É um prazer estar de volta aqui à universidade. Eu fiz Ciências Sociais e fiz também Administração aqui na USP. E muitas articulações do movimento estudantil na época aqui no Grêmio Politécnico. Queria também cumprimentar o Sérgio Ribeiro, do PT, prefeito de Carapicuíba, a Maria Alice Setúbal, que é hoje talvez uma das pessoas que mais conhecem educação no Brasil, é uma expert, é uma especialista, e é uma honra poder estar aqui ao seu lado, e vou tomar todos os cuidados do mundo para discutir a educação ao lado da Maria Alice, até porque a Maria Alice sempre foi uma orientadora nossa nesse campo também. Mas é um prazer tê-la aqui ao lado. Ao deputado Leonardo Gadelho também, do Partido Social Cristão. Queria agradecer também ao Ted, meu amigo, ex-presidente do Grêmio Politécnico, e o Lucas, da juventude do meu partido também, do PSDB, a minha equipe que está aqui também nos prestigiando, a vocês, todos os estudantes, dizer da importância que é a gente ter esse tipo de debate às vésperas da eleição. É impressionante como as pessoas não dão a devida importância a um momento como esse. Nós vamos escolher o presidente da República, senador, governadores, deputados federais, deputados estaduais, e nesse sistema nosso eleitoral, que, como já foi dito aqui, é um sistema muito perverso, porque não é um sistema que aproxima o eleitor do eleito, ao contrário, é um sistema muito pulverizado. A gente vota e meses depois a gente está na rua manifestando contra aqueles que estão no poder, sem lembrar que nós que pusemos eles lá, não é? Nós que os elegemos. Elegemos em 2012 e em junho de 2013 já estavam na rua dizendo que eles não nos representavam. Então, de fato, há um problema no sistema de representação que precisa ser visto com muita clareza. Mas eu queria aqui entrar rapidamente na questão do meu candidato à presidência da República, o senador Aécio Neves. Nós temos uma proposta que é um pouco de volta para o futuro, ou seja, voltar aos caminhos que nós havíamos dado, as bases fundamentais que havíamos plantado no governo do presidente Fernando Henrique. Não só no campo econômico, de maior liberdade e de produção, menos governo e mais sociedade, não é? Mais livre iniciativa,
mais liberdade de pensar, de fazer, de realizar, menos Estado pesado com impostos e tirando da sociedade tudo aquilo que produz e devolvendo muito pouco, como a gente sabe, não precisamos aqui entrar em detalhes. Mas o fato é que a nossa principal preocupação sempre foi educação. E eu quero aqui dar uma visão clara, de um divisor de águas, na minha opinião, entre o que nós pensamos e o que pensa o PT. Eu fui secretário nacional do programa Bolsa Escola Federal, implantei o Bolsa Escola por todo o Brasil, no governo do presidente Fernando Henrique, ao lado do ministro Paulo Renato. Eu era um dos principais assessores do ministro Paulo Renato. Além de criar um programa chamado Financiamento Estudantil, o FIES, que apoiou os alunos carentes na expansão do ensino superior privado no Brasil, nós também criamos o Bolsa Escola Federal, que era o programa de transferência de renda vinculado à educação. Aquilo tinha um processo. Nós vimos de uma conquista que foi colocar toda a criança na escola, na segunda metade dos anos 90, nós tínhamos 20% de crianças brasileiras fora da escola, e com a criação do Fundef, o Fundo de Valorização do Ensino Fundamental, nós conseguimos pagar aos prefeitos para que os prefeitos ampliassem o número de vagas nas suas escolas. E com isso a gente conseguiu universalizar o ensino fundamental no Brasil, que até então não era para todos. E a partir daí era preciso melhorar a qualidade. Mas antes de chegar na qualidade, já que a gente tinha conseguido chegar na quantidade, era preciso manter as crianças estudando com frequência escolar. As crianças eram matriculadas e no meio saíam. Então nós criamos a Bolsa Escola. E onde estava o divisor de águas da Bolsa Escola, porque é hoje a Bolsa Família? A nossa preocupação era dar uma remuneração a essas famílias, uma transferência de renda para uma situação imediata, presente, mas garantir o futuro da melhoria da qualidade daquela família, especialmente do ponto de vista socioeconômico, através da educação. E o que fez o governo que seguiu o governo do presidente Fernando Henrique? Mudou a lógica. A educação é importante, mas é mais importante distribuir renda. E aí muda para a Bolsa Família. Tira o conceito fundamental, que era o conceito da educação. O desenvolvimento das pessoas e da sociedade se dá pela educação, e não pela renda. E essa mudança é que, para nós, acabou desvalorizando o papel da educação na formação de uma nova geração, na formação de uma nova sociedade. E é isso que nós queremos retomar agora com a Aécio Neves. Marielle Setúbal. Deu tempo, né? Eu estou seguindo o seu relógio aí. É esse mesmo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer muito ao André, aos companheiros de mesa, Floriano Pêsaro, Sérgio Ribeiro, Leandro Cadelha, e parabenizar o Grêmio, porque eu acho que esse debate é fundamental e é importantíssimo a gente estar com estudantes querendo discutir e pensar um pouco conteúdos. Bom, eu estou aqui em nome da Aliança PSB Rede, né, e demais partidos, PPS, PPL, mas, na verdade, eu estou representando aqui a coordenação do programa, eu sou coordenadora do programa pela Rede, juntamente com Maurício Randes, que está pelo PSB, e nós temos pensado a coordenação do programa como um eixo, o programa de governo como um eixo central da discussão da eleição de 2014. Né? Nós sempre afirmamos que essa aliança, ao contrário de muitas outras alianças, é uma aliança pautada por programas, porque a Rede não acrescenta 1 minuto ao tempo de televisão do PSB. E essa aliança ela está pautada por 3 eixos fundamentais. O primeiro deles é nós vamos manter as conquistas da sociedade brasileira, manter as conquistas da estabilidade econômica e dos avanços sociais. Mas nós queremos dar um salto de qualidade, tanto em relação à estabilidade, que hoje está sendo discutida, e principalmente em relação às políticas sociais, de modo a poder articular as políticas sociais à educação. O segundo ponto, que eu acho que é fundamental nessa aliança, nós queremos democratizar a democracia. Nós estamos pensando e discutindo um Estado que seja um Estado mobilizador, um Estado que mobilize as diferentes forças da sociedade. Né? Nós estamos pensando numa democracia que é uma democracia colaborativa. Uma democracia que está pautada pelos avanços digitais hoje. Né? Nós temos que estar articulados e pensando o que são essas novas formas de participação.
Né? O que é esse Estado mobilizador? É o Estado que é capaz de olhar para as diferentes instituições da sociedade, as organizações da sociedade civil, as universidades, os movimentos sociais, os grupos, os coletivos, os sindicatos e pautar a discussão sobre os rumos desse país a partir de uma agenda de país e não apenas a partir de um plano de governo. Então, nós estamos pensando, sim, em novas formas de democracia que passa por esse Estado mobilizador, passa, num segundo momento, por uma administração pública que tenha maior eficiência, que seja capaz de aliar e articular equidade com resultados, e pensar um novo federalismo, uma nova forma de discussão entre a União e os entes federados. Pensar uma nova forma de participação dos municípios, pensar uma emancipação dos municípios de forma que a gente possa ter uma maior horizontalidade nessa relação entre União, Estados e municípios. E o terceiro ponto dessa aliança, o terceiro eixo é a questão do desenvolvimento sustentável. Nós não estamos falando do crescimento por crescimento, nós não estamos pensando um crescimento baseado no consumo, mas nós temos clareza que esse desenvolvimento ele tem que estar pautado pela questão da sustentabilidade. Bom, o que nós estamos falando como sustentabilidade? Nós estamos pensando num desenvolvimento que seja capaz de aliar um crescimento em direção a uma sociedade de baixo carbono, numa transição para uma sociedade de baixo carbono e, portanto, o impacto de inovação, de pesquisa e de tecnologia é fundamental no nosso programa de governo. Nós vamos estar fortemente discutindo essas questões, porque nós temos consciência de que o Brasil tem capacidade de liderar no mundo, globalmente, uma nova forma de desenvolvimento que está sendo discutido em todos os países da União Europeia, pelos Estados Unidos agora, que estão se comprometendo com metas, e nós estamos num retrocesso visível. Então, nós pautamos um desenvolvimento sustentável, porque esse desenvolvimento é o desenvolvimento que é mais justo e com maior equidade. É um desenvolvimento que está buscando olhar o país como um todo, olhar o país sobre as novas formas de energia, olhar o país para frente, para o futuro, e não pelo retrovisor. Próximo é o Leonardo Gadelha, SC. Muito bom dia a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar os demais componentes da mesa, saudar a direção do evento, parabenizar a USP, em particular, aqueles que se mobilizaram para que este encontro acontecesse. Acho extremamente importante que a academia volte a ocupar um papel central na formulação e na disseminação dos conceitos políticos no país. Nós, do Partido Social Cristão, parafraseando Tiago de Mello, não temos um caminho novo. Novo é o nosso jeito de caminhar. A gente vem defender um conjunto de teses que é bastante antigo, mas que, ao longo das últimas décadas, tem ficado órfão no país. Nós defendemos claramente políticas liberais e um discurso conservador que, muito embora esteja permeando a sociedade brasileira, raramente encontra uma face visível que o encarne. Nós defendemos o credo liberal, se alguns quiserem dessa maneira, por 3 razões. Em primeiro lugar, porque ele permite o livre fluxo de ideias. Eu acho que nada mais importante do que a gente estabelecer o contraditório como uma visão de mundo. É a visão de mundo do Partido Social Cristão e precisa ser a visão de mundo de uma nova geração. O livre fluxo de ideias há de trazer as soluções para os problemas cotidianos do país. Em segundo lugar, porque, como eu já disse, grande parcela da população brasileira é sim conservadora, é sim liberal. Pesquisas feitas por institutos sérios revelaram isso. Muito embora na superfície ninguém se declare conservador, pouca gente tenha coragem de se declarar liberal, grande parcela da população brasileira é sim conservadora e é sim liberal. E em terceiro lugar, e mais importante, porque isso é bom para o país. A gente acredita que esse centralismo, essa onipresença do Estado ao longo dos últimos anos causou muitos prejuízos para a nação. Quando se fala em crise da democracia no mundo, e essa crise da democracia é mundial, a gente tem uma pequena discrepância em relação a isso. Nós, do Partido Social Cristão, acreditamos que não esteja existindo no planeta, não está existindo no Brasil uma crise da democracia, mas sim uma crise do Estado.
como o Estado é onipresente e quer se meter em todos os aspectos da vida do cidadão, ele cria também com isso muitas expectativas. Ao criar muitas expectativas, acaba também decepcionando a maior parte da população, a uma grande parcela da sociedade. Isso aconteceu em países ditos ricos, países já desenvolvidos, tem acontecido em países em processo de desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, as grandes manifestações que aconteceram na periferia de Paris em 2005 se replicaram por várias outras nações, Occupy Wall Street nos Estados Unidos, não nos representam na Espanha e aqui no Brasil em 2013. Esta não é uma crise da democracia, esta é uma crise do Estado. E o que o Partido Social Cristão defende é justamente que a gente dê uma maior parcela de responsabilidade à sociedade, retire um pouco do Estado tantas incumbências, que ele seja responsável única e exclusivamente pelas searas em que a iniciativa privada, em que a sociedade civil organizada não tem condições de responder adequadamente, como saúde, como segurança e como educação, e deixe outras tarefas nas mãos da sociedade. A gente se pergunta, no âmbito do Partido Social Cristão, por que o poder público tem que vender gasolina, por exemplo? Eu não estou falando da Petrobras, eu não estou falando de um grande patrimônio nacional que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos, mas estou falando, por exemplo, da BR Distribuidora. Por que o Estado precisa vender combustível? Isso é tarefa típica da iniciativa privada. Esse tipo de discussão é feito no Partido Social Cristão e nós estamos muito felizes que, pela primeira vez na história, há uma atenção por parte da sociedade para esse tipo de discussão. Não por acaso o nosso candidato, o pastor Everaldo Pereira, já bateu a casa dos 4%, fazendo a defesa desse tipo de discussão. E para que a gente leve adiante esse conjunto de ideias, nós formatamos um plano de governo. Esse plano de governo foi dividido em 20 grandes diretrizes, que foram compiladas em 3 grandes eixos. O primeiro desses grandes eixos é o de governança. Em síntese, o que o eixo de governança propõe é um Estado mais eficiente, um Estado menor, menos inchado, mais enxuto e, portanto, mais eficiente. O segundo grupo de propostas, nós apelidamos de qualidade de vida. Aí estão conceitos como saúde, como educação, como segurança, mas principalmente a sensação de cada um dos cidadãos brasileiros deve ter de que ele é feliz, de que ele se sente atendido nas suas demandas sociais, nas suas demandas individuais e que ele tem liberdade para se expressar, tanto politicamente quanto em qualquer outro foro do espaço público brasileiro. Por fim, o terceiro eixo é o de poder nacional. A gente defende um poder enxuto, conciso, mas ainda assim um poder altivo, principalmente nas nossas relações com o conceito das nações, com o restante do mundo. Nós defendemos, por exemplo, a inserção do Brasil nos grandes blocos comerciais. O Brasil tem perdido muito tempo com uma política expressa pelo Mercosul de auto-isolamento e é necessário que a gente possa dialogar com outras nações no restante do mundo. Bom, a segunda rodada nós dividimos em 2 partes. Vai ser um tema sobre educação, por nós estarmos na Universidade de São Paulo, e o outro é um tema livre. Vou sortear aqui com o Sérgio, quem vai fazer a pergunta. Escolhe para alguém perguntar isso? Quem? Escolhe para mim. Está bem apertadinho. Vamos lá. Primeira pergunta é Leonardo Gadelha. Você fala para quem você quer perguntar e é uma pergunta sobre educação. Eu posso escolher livremente. Livremente. Você tem 1 minuto para formular a pergunta. Perguntar para o representante do Partido da Social Democracia Brasileira, do PSDB, quero crer que seja uma expectativa dos estudantes da USP e de outras universidades públicas, acerca da possível cobrança de mensalidades, se isso é uma política defendida pelo PSDB, se há a expectativa de que alunos de universidades públicas no Brasil possam vir a contribuir com a manutenção, com o financiamento do estudo nessas unidades. 3 minutos para a resposta. Eu queria agradecer. Eu acho que agora a gente começa a também diferenciar um pouco, porque os discursos apresentados na primeira fase, eu vou votar no candidato PSC, não é? Porque a gente tem um discurso aqui que é difícil para o eleitor poder diferenciar o que de fato vai acontecer na prática, não é? Porque nessa teoria nós estamos todos muito próximos. Talvez a exceção seja realmente o PT. Mas veja, o PSDB não acha que é necessário cobrar nas universidades públicas a mensalidade. O que eu acho que a gente tem que fazer, outras formas de ter apoio do setor privado na pesquisa, especialmente na universidade pública. A gente tem vários exemplos pelo mundo, não só das universidades americanas. Eu acabei de voltar de Tel Aviv, onde eu tive com o presidente Fernando Henrique Cardoso,
o doutor honoris causa que ele recebeu lá. A Universidade de Tel Aviv tem um fundo criado só para investimento em pesquisa. Um fundo de investimento, que qualquer pessoa do mundo inteiro pode comprar cotas desse fundo. Esse fundo apoia as principais pesquisas desenvolvidas pela Universidade de Tel Aviv, dos mais variados estudantes, dos mais variados cursos. E a patente final dessa pesquisa fica uma parte para a universidade, que foi o celeiro onde aquilo se produziu, uma parte fica para o pesquisador, para que ele possa retomar outras atividades, e uma parte fica para aqueles que investiram na pesquisa. Nós vimos pesquisas de 100 milhões de dólares, que ao final, com a patente depois realizada dessa pesquisa, valia $1 bilhão. São números, inclusive, que nem fazem sentido para nós, são tão grandes perto do que o Brasil investe em pesquisa, que é tão pequenininho, é tão pouco, né? Os maiores investidores em pesquisa no Brasil são estatais. É a CNPq, é a FAPESP, a outra federal, a CAPES e o FINEP. Obrigado, Marisa. Então, são praticamente 4 financiadores estatais. Não dá nem para concorrer com o que a iniciativa privada pode pôr em pesquisa. E o que a iniciativa privada põe em pesquisa no mundo inteiro. Então, essa é uma forma. Depois tem outras formas. Por exemplo, eu sou formado em universidade pública, eu me formei na USP. Na Alemanha, a responsabilidade de quem se forma numa universidade pública se dá depois, com parte do pagamento do imposto de renda, da renda gerada pelo aquele conhecimento no futuro daquele formado, como um fundo que sustenta as universidades públicas. Então, quem estudou na universidade pública vai devolver em algum momento esse recurso através da renda que ele gera, através da produção que ele dá ao país, através do seu imposto de renda, para que crie um fundo que sustente. O Brasil é mais ou menos isso. A universidade pública gratuita, não, todo mundo paga a universidade. Nós pagamos através do ICMS e dos impostos federais. A questão é saber, primeiro, é suficiente? Hoje nós sabemos que não. Não é suficiente. Não é suficiente nem no Brasil, ainda a USP, que é a segunda melhor universidade, nem no Brasil, e nem é suficiente para competir com as outras universidades em outros países do mundo. Por isso é preciso repensar a forma de financiamento da universidade pública. Mas não é cobrando mensalidade. E isso não vai resolver o problema da universidade pública. 2 minutos para a réplica. Bem, eu noto que há um ponto de intersecção entre as visões do PSC e do PSDB nesse tocante. Nós também não acreditamos que esse seja o caminho. Há um esgotamento do modelo de expansão das universidades públicas no Brasil, mas ele não se resolve pela cobrança da mensalidade por parte dos alunos. Nós acreditamos que ele se resolve, ou talvez em parte se resolva, pela expansão do ensino privado, desde que com o comprometimento de que se produza pesquisa, de que se produza conhecimento nessas unidades. O FIES, o ProUni, são 2 iniciativas bem-sucedidas. Aliás, o Partido Social Cristão quer deixar isso muito claro. Ele não vai fazer uma revisão da história. Aquilo que é bem-sucedido, aquilo que é bem empregado, aquilo que foi bem construído no Brasil recente será mantido num eventual governo do Partido Social Cristão. Nós acreditamos que podemos e devemos fazer a expansão do ensino privado por intermédio de instrumentos como o FIES, instrumentos como o ProUni, mas temos que exigir a contrapartida dessas unidades, dessas universidades, dessas faculdades na produção de conhecimento. Isso talvez seja o grande diferencial de uma unidade pública para a unidade privada nos dias atuais em território brasileiro. E se nós conseguirmos sanar esse ato, se a gente conseguir diminuir essa diferença, esse gap, certamente nós vamos conseguir aumentar a quantidade de alunos nas universidades brasileiras, que já cresceu sensivelmente. Há pouco mais de 15 anos, eram cerca de 2 a 3% da população que possuía diploma nível superior. Hoje já passamos da casa dos 2 dígitos, e muito em função dessa expansão do ensino privado. Então, nesse ponto, há uma zona cinzenta, uma zona de convergência. Nós defendemos, sim, a expansão do ensino superior com o auxílio da iniciativa privada, desde que assumidos os compromissos de produção de conhecimento e de disseminação desse mesmo conhecimento. 1 minuto para a réplica. Não, só para dizer que a iniciativa privada não precisa participar do custeio da universidade pública. A iniciativa privada poderia muito bem participar do investimento em pesquisa, que é o que interessa para a sociedade. É isso que interessa, é saber quanto nós vamos avançar com inovação tecnológica. Aproximar o setor produtivo da universidade é necessário no Brasil de hoje. É necessário. Se distanciou como nunca. Como nunca. Aliás, a primeira boa experiência exitosa foi criada aqui, de fundo privado, foi criada aqui na Poli. O TED que fez aqui. Então, nós já temos algumas experiências de fundo privado atuando em universidade, sempre com muita resistência, não dos alunos,
não dos alunos, que são beneficiários de um sistema de financiamento de pesquisa maior do que só estatal, mas são, em geral, por parte da própria corporação, que tem, para garantir os seus privilégios, muitas vezes, o receio da entrada de capital privado na universidade pública. O que no mundo inteiro já se mostrou que é uma bobagem de um lado e uma coisa extremamente vantajosa de outro, do ponto de vista da pesquisa e da inovação tecnológica. Agora eu vou sortear com a Maria. Sérgio faz a pergunta. Pode escolher para qualquer um? Menos o Floriano, que já... Menos o Floriano. Então, vou perguntar aqui para o Leonardo, que dizem que estão de acordo aí nos princípios liberais, né? Então, fazer uma pergunta seguinte. Está em discussão, debate, uma velha tese, que se antagoniza à universalização dos atendimentos na área de saúde e educação, na área social, de uma forma geral, ou aquilo que é defendido pelo professor Marcos Lisboa, que tem algum acordo com o Armínio Fraga, que é coordenador de programa de governo do candidato Aécio Neves, que diz respeito à teoria foquista, que é você focar o atendimento social prioritariamente naqueles mais pobres e os outros serem colocados para que o mercado possa responder às demandas de saúde, de educação e outros atendimentos na área social. Você tem a comentar e a falar sobre isso, especialmente o que diz respeito à educação. 3 minutos para a resposta. Olha, na verdade, como eu expus na primeira participação, o objetivo do Partido Social Cristão é diminuir o peso do Estado em outras áreas para que a gente possa focalizar justamente o atendimento daquilo que a gente acha que é premente, que é mais importante para a sociedade brasileira. E aí eu destaco saúde, eu destaco educação e eu destaco segurança. Nós queremos tirar a participação, essa onipresença, essa participação excessiva do Estado em áreas onde ele não deveria atuar, para que ele fique livre para atender as demandas sociais que são mais importantes. Então não há qualquer risco de que nós possamos diminuir os investimentos em saúde, em educação ou em segurança. Muito pelo contrário. A gente quer tirar dinheiro de onde o dinheiro público não deve estar, para colocá-lo nessas 3 grandes áreas. No que diz respeito à educação, a gente quer estabelecer um sistema de meritocracia nas escolas brasileiras. É necessário que existam metas para diretores, metas para profissionais, para quem leciona, meta para os funcionários, para que aqueles que se destacam, para que aqueles que correspondem melhor aos anseios da sociedade sejam mais bem remunerados. Não apenas do ponto de vista financeiro, mas também com outros tipos de compensação, com outros tipos de benefício. A palavra-chave para o Partido Social Cristão, no que diz respeito à educação, é meritocracia. Estabelecer objetivos, metas muito claras e remunerar aqueles profissionais que devolvem à sociedade brasileira da melhor maneira o dinheiro que lhes foi concedido, que foi empregado por intermédio dessas unidades. A gente defende, como eu já disse, a expansão do ensino superior por intermédio da parceria com a iniciativa privada, mas defende também que políticas como do FIES e do ProUni possam ser trazidas para o ensino médio e até para o ensino fundamental. Podemos expandir a rede, qualificar a rede de ensino por intermédio desses mesmos mecanismos que foram bem-sucedidos no ensino superior e que podem ser aplicados, replicados no ensino médio e no ensino básico. Também a gente defende uma mudança na grade curricular. É necessário que haja um foco específico em 2 grandes matérias, matemática e ciências. Essas 2 matérias precisam ser focalizadas. É claro que a gente defende um ser humano universalista, que a gente defende uma formação humanista, que todos possam ter a maior carga de conhecimento possível. Mas não sendo possível, enquanto há a transição entre uma escola mediana, que é a escola brasileira, quem diz isso não sou eu, são os testes internacionais como o PISA, enquanto nós fazemos essa transição de uma escola intermediária para uma escola de excelência, nós devemos focalizar o ensino de matemática e o ensino de português, que são as 2 grandes demandas do mercado de trabalho. Também defendemos a expansão do ensino técnico, concomitantemente a utilização de mecanismos como FIES e ProUni no ensino médio e no ensino fundamental, a expansão do ensino técnico com esse mesmo tipo de instrumento. 2 minutos para a réplica. Bom, me parece um antagonismo que me parece falso, essa ideia de você antepor tão fortemente Estado mínimo e Estado grande, porque na verdade o que nós precisamos é um Estado necessário, um Estado para dar conta das questões que são colocadas pela sociedade brasileira. Exemplo, muitas das vezes há uma crítica ao governo federal
pelo aumento de número de funcionários. Quando você vai olhar o porquê aumentou o número de funcionários, muitos daqueles funcionários, cargos que foram criados, foram concursos públicos para poder atender o aumento do número de escolas técnicas federais, de universidades federais, e mesmo assim nós sabemos que há uma grande falta de professores, de profissionais nas mais diversas áreas. Isso precisa de funcionário. Para ter escola funcionando federal, precisa de funcionário. Outra coisa interessante é o seguinte, nós temos aqui uma crítica feita, né, pelos dois colegas, mas veja bem, o FIES, nós estamos falando de FIES, né, que, pelo que me parece, os dois têm acordo que é importante para o nosso país. O FIES, quando foi criado, ele atendia 55 mil alunos. Hoje está avaliando entre 397 mil e 557 mil alunos. Quem é que financia isso? É a Caixa Econômica Federal. O que é a Caixa Econômica Federal? É um banco público. É um banco público que financia. Então, nesse momento, o banco público é importante. Assim como é importante que exista a Petrobras para poder destinar 75% dos seus royalties para a educação, 25% para a saúde, 50% do fundo de participação do pré-sal para a educação também. Então, eu penso como seria o Brasil sem Caixa Econômica Federal, sem BNDES, sem Petrobras, como que seria sem Banco do Brasil, diante de toda a crise econômica, que é a maior desde 1929, como seria o enfrentamento dessa grave crise econômica se nós não tivéssemos, né, esses bancos públicos, se nós não tivéssemos essas agências de fomento do governo para poder enfrentar a crise e com uma relativa tranquilidade. 1 minuto, Patrick. Bem, só quero ressaltar o papel que o Partido Social Cristão teve no âmbito do Congresso, da discussão dos 10% do PIB para a educação. Nós participamos ativamente desse debate. Esse é um compromisso inarredável do partido, compromisso do nosso candidato a presidente, o pastor Everaldo Pereira. Nós vamos envidar todos os esforços possíveis para que isso se transforme em realidade. É claro que isso não é tão simples quanto parece. A letra fria da lei ela é sempre um pouco mais generosa do que a realidade. Mas é possível, sim, se houver, como eu disse, um enxugamento do Estado, se nós tirarmos a participação desnecessária do Estado de outras áreas, certamente sobrarão recursos para as áreas essenciais, aquelas que são as principais demandas da sociedade, e a educação, obviamente, é o nosso foco principal. Então, o Partido Social Cristão atuou ativamente no âmbito do Congresso Nacional para que a lei fosse aprovada e, no eventual governo do Partido Social Cristão, nós trabalharemos diuturnamente para que esse objetivo estabelecido pela lei seja cumprido. Então, ao lado dos compromissos com o estabelecimento de metas, de meritocracia, foco no ensino de português e de matemática. O tempo está encerrado. Agora a Maria Alice pergunta para o Sérgio e depois o Floriano para ela. Educação, continuamos, né? Bom, eu gostaria de fazer uma consideração de como que o PT tem, qual a concepção, na verdade, qual é a concepção de educação do PT enquanto fala como prioridade. Porque se nós pensarmos ao longo dos últimos anos, eu acho que nós tivemos um avanço muito grande na educação, especialmente no acesso à educação pública. Acho que também eu gostaria de deixar claro que eu reconheço a importância de vários mecanismos que foram criados desde do governo Fernando Henrique e aperfeiçoados no governo PT, como o Fundeb, por exemplo, para citar apenas um deles. Agora, como que o PT prioriza a educação quando nós temos esses dados tão precários em relação à educação? Nós temos uma precariedade em relação à qualidade da educação que é inadmissível, desigualdade da educação que são dados inadmissíveis para um partido que se diz um partido dos trabalhadores. 3 minutos para a resposta. Sabe que eu fico bastante à vontade, porque por coincidência eu sou prefeito e segundo mandato. Né? Então acho que eu tenho, pela experiência na nossa cidade, eu tenho uma visão a respeito do que são as dificuldades que nós enfrentamos. Veja bem, a grande distorção que nós precisamos corrigir é abaixo o nível de aplicação de recursos no ensino fundamental. A presidenta Dilma tomou uma decisão logo no início do seu mandato, criou um programa que se chama Pró-Infância.
O que são pró-infância? São recursos destinados aos municípios brasileiros para a construção de 5.500 creches em todo o país. Carapicuíba foi contemplada com 17 creches, nós já estamos em fase final de construção dessa creche, uma cidade de 380 mil habitantes, de mulheres trabalhadoras, uma cidade chamada, conhecida Dormitório, são cidades da região metropolitana que compõem um grupo de 100 municípios do Brasil, que é o G100, um grupo que eu coordeno da Frente Nacional de Prefeitos, que são municípios abaixo de R$1.000 per capita. Quando nós falamos de qualidade de educação, das desigualdades, elas estão justamente numa coisa mais profunda que foi tocada aqui pela própria Maria Alice, que é o seguinte, que é o equilíbrio do Pacto Federativo. Não é possível constituir uma saúde, uma educação de qualidade que é feita no município, porque a educação, especialmente no ensino fundamental, a União não passa de uma abstração. O Estado também é uma coisa muito distante, é feita no município. É no município que as crianças aprendem, é no município que as crianças vão para a pré-escola, é no município que as crianças fazem o ensino fundamental. Então, para ter um equilíbrio do Pacto Federativo, nós precisamos ter repasse de recursos, e isso está previsto na nossa nova elaboração do programa de governo para esse ano, que essas mudanças que precisam ser aprofundadas a partir da universalização da educação. E precisamos também, nessa pactuação federativa, rever essa situação, onde um município tenha, por exemplo, como a cidade de Barueri, que é ao lado da minha, R$9.800 per capita para cuidar de cada habitante, e Carapicuíba tem então somente R$982 per capita para cuidar de cada habitante. Como cada município tem que investir no mínimo 25% do seu orçamento, das receitas líquidas correntes na educação, então você acaba tendo uma situação que é a seguinte: você tem no município uma educação de primeiríssima qualidade, por conta dos recursos que são destinados, e uma situação de municípios que acaba criando um cidadão de segunda categoria. Então, para poder rever, melhorar a situação da educação, para além das questões que já estão sendo realizadas, feitas, os investimentos, nós precisamos qualificar, melhorar, aprofundar e aumentar os recursos. Sem eles, nós não vamos conseguir melhorar a educação, especialmente no ensino fundamental, que é o que vai melhorar a qualificação, que vai melhorar o Brasil nesses rankings, nessas avaliações internacionais. 2 minutos. Bom, mas nós estamos a terceiro governo PT e essa forma de emancipação dos municípios não se deu até agora, né? Então, eu acho que nós temos que realmente pensar o que é priorizar a educação, porque nós temos que 4 anos do governo Dilma, onde apenas agora, no ano eleitoral, é votado o Plano Nacional de Educação. 4 anos que se fala de mais educação, de 10% da educação, apenas neste momento. Nós temos o custo aluno-qualidade, que já foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, e apenas agora, neste momento, que o governo tentou tirar do Plano Nacional de Educação, trouxe de volta, a Câmara trouxe de volta o custo aluno-qualidade. Enfim, nós estamos há 4 anos sem um plano e apenas nesse momento nós estamos falando de 10% de educação. Então, como um governo como o PT passou tantos anos sem pensar nessas prioridades e sem pensar na questão do município? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que realmente a questão das creches é fundamental. O que eu tenho a ressaltar é que a Dilma realizou até agora, integrou até agora apenas 7% das creches. Então, 7% das 5.000 e tantas, ela entregou apenas 400 e alguma coisa, algum número baixo de creches. Então, assim, não é possível nós continuarmos num discurso de priorização de educação, os dados do PISA, do IDEB, é um absurdo que nós não conseguimos nem resolver a questão da alfabetização das crianças na idade de 7 aos 8 anos de idade, aos 8 anos. Muito menos os últimos anos do ensino fundamental e o ensino médio, que é uma calamidade nacional, os nossos jovens que estão fora da escola e os que estão dentro numa escola de baixa qualidade. Bom, primeira coisa, o Plano Nacional de Educação, por que não foi aprovado até hoje? Quem aprova é o Congresso Nacional, a não ser que queiram que a presidenta Dilma faça um decreto sobre o Plano Nacional de Educação. Ficou anos e anos e anos em debate no Congresso Nacional sem ser votado.
Foi votado recentemente, como vai fazer? Nós não temos a maioria parlamentar, vivemos um presidencialismo coalizão, precisamos construir maioria para poder votar. Então, a primeira coisa. A segunda coisa, a presidenta Dilma mandou os recursos para os municípios para construir 5.500. A presidenta Dilma, Maria Alice, não entregou e não vai entregar nenhuma, porque não é o governo federal que constrói creche. Quem constrói creche é prefeituras. As prefeituras não conseguiram construir, incluo a minha, por uma série de questões. E o que o governo federal fez? Tomou uma atitude para poder avançar ainda mais do próprio governo federal licitar, contratar para poder realizar as creches diretamente, porque os municípios, a exemplo do que acontece com creche e várias outras áreas, sobra recursos do governo federal em saneamento, várias outras áreas, que o município não tem capacidade técnica, muitas vezes, de poder colocar em prática os projetos, viabilizar os recursos, né, que foram disponibilizados. Próxima pergunta, Floriano, para Maria Alice. Bom, eu tenho aqui uma pergunta até de curiosidade pessoal para Maria Alice, que eu acho que é um grande, enorme, talvez o maior desafio nosso, que é enfrentar uma corporação, que é a Corporação da Educação no Brasil, pública, que é uma corporação extremamente sindicalizada, extremamente defensora, eu não vou chamar de privilégios, porque eu acho que não são privilégios, mas defensora de alguns direitos e poucos deveres, na minha opinião. Como enfrentar esses sindicatos que, em geral, não permitem com que os governos possam, de fato, implantar um sistema de avaliação, de meritocracia, de bonificação por desempenho, de educação continuada entre os professores? Quer dizer, como enfrentar, como é que o seu candidato a presidente da República enfrentaria essa questão da educação, visando a melhoria da qualidade, já que nós já universalizamos o ensino? Bom, eu tenho escrito bastante sobre o tema da valorização dos professores. O professor, ele está na ponta e ele acaba sendo o responsável principal pela qualidade da educação. Eu tenho escrito e tenho apoiado, eu acho que a gente tem que pensar em 3 níveis em relação aos professores. A primeira questão é a valorização simbólica do professor. Nós precisamos resgatar a dignidade e a importância do professor dentro da sociedade. Segundo ponto é pensar a carreira desse professor. Esse professor tem que ter uma carreira de entrada e uma progressão na carreira articulada com a sua formação, com uma formação continuada, constante, diretamente relacionada com a carreira, com o plano de carreira dele. E tem que ter salários dignos. Não é possível nós querermos que o Brasil consiga atrair bons profissionais se nós não enfrentarmos a questão do salário dos professores. Nós temos que ter salários dignos para esses professores. Então, colocado esses 3 pontos, Floriano, eu acredito que não é fácil mesmo lidar com os sindicatos. Mas não é fácil porque também nós não podemos culpabilizar os professores, e nem podemos deixar os professores de vítimas também, e sempre eles se colocam no papel de vítimas e não saem, acaba tendo um certo comodismo de se colocar nesse lugar de vítima. O que eu acho que é fundamental, primeiro, nós temos que pensar uma política de formação de professores, formação inicial, formação continuada, articulada com salário e carreira. Nós temos que responsabilizar uma cadeia de instâncias que começa na Secretaria da Educação, passa para os órgãos e passa pelos órgãos intermediários, chega na escola, no diretor e no professor. Então, o professor é um elo fundamental nessa cadeia, mas ele não é o único. Então, existe uma cadeia de responsabilização que está aí. E nós temos que ter o professor como aliado. O professor, se ele não for aliado, não vamos mudar a educação. Não adianta, por mais difícil que seja lidar com os sindicatos. Eu creio sim que muitas vezes eles são corporativos, defendem interesses corporativos em detrimento algumas vezes da própria qualidade da educação. Mas nós não vamos mudar essa cultura se nós não trouxermos para a mesa junto os professores e todos os demais profissionais da educação. Os sindicatos não são os nossos inimigos. Eles têm que estar junto com debate e têm que estar discutindo
com responsabilidade. Tem direitos e responsabilização, mas não é um choque de gestão que vai mudar isso, na minha opinião. 2 minutos. Eu queria só complementar, Maria Alice, que o prefeito aqui de Carapicuíba alegou que nós não conseguimos aprovar o Plano Nacional de Educação, e ia ser uma prerrogativa do Congresso Nacional. Ainda bem que nós temos ainda a autonomia dos poderes, apesar de que nós sabemos que a maioria governista no Congresso Nacional é absoluta. A presidente da República faz o que quiser no Congresso Nacional, absolutamente o que quiser. Assim como o prefeito Haddad faz o que quiser também aqui na Câmara Municipal, como tem feito, apesar da nossa oposição. O fato é que o PT e o governo não quis aprovar o Plano Nacional de Educação. Inclusive, num determinado momento, tinha o apoio do PSDB, tinha o apoio do PSB, tinha o apoio das principais lideranças políticas do Congresso para aprovar o plano. Não aprovou no governo Lula, não aprovou no segundo governo Lula, não aprovou no governo Dilma. Aprova agora, que é ano eleitoral. Então, eu queria... o que está, e como você é um especialista e tem acompanhado isso profundamente, esse debate no Congresso, o que está por trás? Por que esse receio em ter um Plano Nacional de Educação? Por que o receio de enfrentar a questão da qualidade da educação como deve ser enfrentada? Por que essa ideia de que o governo federal anuncia grandes planos, mas a execução se dá sempre no município, que nós somos favoráveis, mas por que não, então, o município ter o recurso suficiente para fazer isso? Né? Então, são pontos que eu me pergunto se, de fato, a educação é uma prioridade ou é somente um discurso, no caso dos 2 governos, ou dos 3 governos que o PT teve no Brasil. Nós precisamos continuar, não só a melhoria da qualidade do ensino fundamental, que nós sabemos que é base para uma educação de ensino médio e superior com mais qualidade. E o que a gente vê é uma resistência muito grande. Eu queria escutar um pouco por que você acha que mesmo com o apoio dos partidos de oposição, nós não tínhamos conseguido avançar até então. 1 minuto, Patrícia. Bom, eu vou voltar no tema da qualidade da educação e na questão do professor, que foi a pergunta inicial. Nós não vamos conseguir sair desse patamar da educação, dessa precariedade da educação, para alcançarmos um patamar de qualidade de educação, se nós não enfrentarmos 2 pontos principais. A questão dos professores, que eu já falei na resposta anterior, e a questão das desigualdades sociais. Essas desigualdades se dão entre as regiões, essas desigualdades se dão em relação à zona rural e zona urbana, essas desigualdades se dão em termos dos centros, grandes centros, entre as periferias desses grandes centros e os centros. Então, essa é uma questão que não é residual, ela corresponde a mais ou menos 20% a 30% dos alunos. Então, enfrentar a qualidade da educação é enfrentar a questão e a valorização dos profissionais da educação e enfrentar as desigualdades educacionais que são aberrantes no país ainda hoje. Bom, agora a pergunta é de tema livre, eu vou sortear aqui com o Sérgio, quem vai ser o primeiro a perguntar. Primeira, Maria Alice pergunta, para qualquer um, qualquer tema. Bom, eu gostaria de perguntar para o Sérgio como que o próximo governo pretende trabalhar com a questão da inovação e da tecnologia. Nós estamos vivendo hoje o século XXI, nós estamos vivendo hoje com uma revolução tecnológica no mundo, não apenas na educação, isso é necessário, mas para a questão do desenvolvimento ela é central. E o Brasil parece que está perdendo o bonde da história mais uma vez. Nós estamos deixando passar, nós não temos apoiado pesquisas e inovações. Nós temos diversos exemplos no mundo de startups, de revolução tecnológica, e o Brasil está olhando sem perceber que essa é uma nova era. Nós temos que como pensar um desenvolvimento sustentável sem que essa questão da tecnologia e da pesquisa não esteja no eixo central do nosso desenvolvimento. E eu não vejo isso no PT hoje. Você veja que aqui nós temos um cruzamento, né, entre as ideias de um partido que se reivindica socialista e 2 apresentações aqui nas 2 extremos liberais, que acredito
que tem dois aspectos. Um é o próprio investimento que o poder público faz no Brasil, que tem sido majoritário no desenvolvimento de pesquisa no nosso país. Então, isso já é conhecido e já foi ressaltado aqui, não só pelas instituições que os estados têm, mas as instituições do governo federal, especialmente, que têm tido um volume, aumento de recurso significativo, especialmente a partir da FINEP. E outro, que eu tenho total acordo, e isso também está colocado no nosso programa de governo, as diretrizes de programa de governo, é que você tem as parcerias com o setor privado para que as universidades possam, de fato, ser esses instrumentos que deveriam efetivamente já estar consolidados, mas ainda não estão no Brasil, como um importante polo, né, de desenvolvimento da pesquisa, de tudo aquilo que é importante para o nosso país, dentro de um projeto nacional de desenvolvimento. Porque é uma coisa que muitas vezes parece chover no molhado falar em projeto nacional de desenvolvimento, mas até outro dia era uma coisa também renegada, né? Renegada a segundo plano, mas se nós vamos ter financiamento, especialmente por parte do poder público, nós precisamos ter que esse financiamento seja bem aproveitado, que ele possa ser no sentido daquilo que são as carências e necessidades do povo brasileiro, não seja apenas para poder atender interesses de uma parcela da nossa população, mas que atenda a imensa maioria do nosso povo, especialmente nas áreas de agricultura, como fazer o alimento chegar mais barato na mesa do cidadão, como fazer para combater a desnutrição infantil. Só para dar um exemplo, a minha cidade de Carapicuíba tem 22 mil alunos na rede municipal, 6 mil eram desnutridos. Então, como a 22 quilômetros do maior centro político, cultural e financeiro da América Latina, que é a Avenida Paulista, você tem pessoas, crianças desnutridas na rede municipal de ensino, né, que foi enfrentado com os programas, né, especialmente o Brasil Carinhoso do governo federal e outros, mas o que eu digo é que nós precisamos, sim, nesse sentido, aprofundar as parcerias com a iniciativa privada, construindo um modelo que possa, né, não excluir, mas somar junto com os recursos públicos. 2 minutos, pai. Bom, o Aliança PSB-Rede tem nessa questão da inovação e da pesquisa um eixo central, como eu falei anteriormente. Isso significa pensar essa pesquisa e essa inovação em todos os âmbitos de governo. Então, num primeiro eixo, como eu falei anteriormente, a questão da democracia participativa, a democracia colaborativa. Então, é pensar como nós podemos estar utilizando essa pesquisa e inovação nas diferentes formas de participação. A questão da cidade, da mobilidade, como esses diferentes aplicativos que a sociedade já está usando e utilizando, como isso pode ser potencializado em termos de uma maior participação da população nas decisões de questões pontuais muitas vezes, mas como a mobilidade, por exemplo, e outras questões que dizem respeito à qualidade de vida. É também pensar a inovação e essa pesquisa no âmbito não só no âmbito da universidade, mas também pensar no âmbito dos centros de pesquisa, é pensar no âmbito das empresas, é pensar em novas formas de relação do governo com a sociedade civil, com as empresas e com outras instituições que estão, sim, produzindo pesquisa e que estão, sim, pensando, estão mais perto do que esses novos desafios do século XXI. Nós temos que estar conectados com esses desafios e temos que estar pensando na questão da energia. A questão da energia é fundamental, pensar novas formas de uma matriz energética mais ampla, que precisa de muita pesquisa para que isso chegue num custo acessível, descentralizado, de pequenas formação produtoras de energia no país, e de vários outros âmbitos onde a pesquisa e a inovação vai ser fundamental. 1 minuto para trás. Creio que tem um outro aspecto, nós estamos falando sempre da dificuldade da relação da pesquisa e desenvolvimento com o mercado, nós estamos falando aqui do papel do Estado, nós estamos falando de umas coisas, mas, de novo, eu tiro pela nossa experiência em Carapicuíba, você tem um completo divórcio entre a universidade e os municípios brasileiros. Eu, por dever do ofício, tenho que militar na causa do municipalismo. E o municipalismo é o seguinte: o município é onde acontecem as coisas.
Eu estava conversando aqui com o presidente do Grêmio sobre a intenção que nós temos de realizar algumas parcerias, outras nós já constituímos, mas a dificuldade que existe. Eu tenho, por exemplo, uma FATEC na minha cidade. A dificuldade para você estabelecer uma parceria não é crítica ao governo do Estado, nem é crítica ao PSDB. Viu, pessoal? É uma crítica, porque com a PUC também, onde eu estudei, também é muito difícil estabelecer parcerias com a universidade para poder atender a demanda dos municípios que vão tratar de mobilidade, que vão tratar de educação, que vão tratar de saúde, nos temas que nós temos um acordo aqui que precisamos inovar. Sortear o próximo pergunta. Leonardo. Você pergunta. Só o Sérgio aqui não. Vou questionar o representante do PT. Não, o do PT ele já não posso. Já não pode. O representante do PSB sobre os gargalos da infraestrutura brasileira. Nós temos um custo bastante elevado. Para se ter uma ideia, o transporte de um container entre o estado de Mato Grosso e o Porto de Santos custa 2 vezes mais do que o transporte do mesmo container entre o Porto de Santos e a China. Quais são os caminhos, quais são as possibilidades encontradas pelo PSC para que nós possamos diminuir o custo do Brasil, notadamente no que diz respeito à sua infraestrutura? Bom, a questão da infraestrutura está na pauta do debate nacional, né? Eu acho que nós estamos discutindo em diferentes níveis, portos, aeroportos, estradas, transportes, custo Brasil. E nós temos discutido muito no PSB Rede a questão do custo Brasil, né? Não é possível continuarmos com uma burocracia tão grande, uma burocracia que emperra todos os processos. Todos os estudos e levantamentos mostram que, em comparação do Brasil com os demais países, nós somos dos países que mais se demora para abrir uma empresa, também para fechar essa empresa, onde se consegue, para se conseguir uma licença, uma certificação, também temos mais demora em relação a isso, é o país que mais necessita papéis, enfim. Então, eu acho que o ponto para pensar a discussão da infraestrutura, obviamente, é melhorar os portos, aeroportos, tudo isso, mas é pensar no custo Brasil, esse custo que traz uma carga que nos faz menos competitivos em relação a outros países e menos competitivos internamente também. Então, a questão da simplificação é um ponto fundamental. O segundo ponto é a transparência. Então, nós precisamos ter processos transparentes, nós precisamos saber quais são os orçamentos, os custos envolvidos, para onde que esses recursos foram usados, e pensar que nessa transparência é fundamental pensar, nós temos vários conselhos existentes. Vou dar um exemplo do Conselho da Educação, que é o Fundeb, né? O Fundeb, ele deve acompanhar a aplicação correta do recurso. Isso é fundamental. Mas nós temos que pensar, avançar, não apenas em relação à aplicação correta dos recursos, mas em relação aos resultados desses recursos. Porque às vezes você pode estar aplicado tudo de acordo com a lei e não ter conseguido resultado nenhum em relação ao recurso dispendido. Então, nós temos que pensar basicamente nessa questão de transparência, participação maior, controle social por parte dos diferentes conselhos no acompanhamento e na avaliação do uso dos recursos públicos. Isso é fundamental para que a gente possa ter uma mudança na cultura, uma mudança da cultura do orçamento e uma mudança na cultura do uso do recurso público de uma forma pública, justa e transparente. 2 minutos. Bem, para o PSE, a resposta, uma vez mais, está na sociedade. Há uma capacidade de investimento, isso é uma realidade dos 300, bastante limitada, que flutua entre 3% e 5% na maior parte das vezes. Então, estados, municípios e a União não conseguem investir, na grande maioria dos anos, mais do que 5% do seu orçamento. Essa capacidade de investimento limitada não nos permite nunca ficar para e passo com as demandas da nossa sociedade. O país é um país pujante, um país de empreendedores, um país de pessoas que querem produzir, mas que encontram nesses gargalos grandes dificultadores. A nossa resposta para o problema da infraestrutura é, uma vez mais, trazer a sociedade para essa
discussão, por intermédio das parcerias público-privadas. No eventual governo do Partido Social Cristão, essas parcerias serão incentivadas. Em primeiro lugar, com a objetivação de uma legislação um pouco mais simples. A legislação ainda é muito complexa, ainda causa muito receio para um investidor fazer uma parceria com o Estado no Brasil, isso nos 3 entes. Em segundo lugar, dando garantias reais de retorno. O Partido Social Cristão quer desmistificar esse tema. É necessário que o investidor que esteja disposto a colocar dinheiro na construção de uma estrada, na construção de um aeroporto, na construção de um porto, tenha garantia de retorno. É só assim que ele vai fazer este investimento. O Partido Social Cristão não tem dificuldade em fazer esse tipo de debate. Nós não temos capacidade nesse instante e não teremos no médio prazo, não adianta nós nos enganarmos, não teremos capacidade no médio prazo de fazermos investimentos mais vultosos. O que tivemos de obras mais significativas ao longo desses 2 últimos anos, notadamente as obras que foram designadas para a Copa, como o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Brasília, só saíram do papel porque em determinado momento o governo se deu conta de que não teria capacidade de fazer aquele investimento, de não teria capacidade de entregar aquela obra, trouxe a iniciativa privada para fazer esses investimentos. Nós queremos transformar isso numa realidade e numa prática constante. 1 minuto, Patrícia. Eu gostaria de enfatizar novamente que, sem dúvida, essa questão das PPPs é fundamental. O governador Eduardo Campos, em Pernambuco, ele também utilizou em várias obras, em vários projetos, a possibilidade das PPPs. Mas, novamente, nós temos que ter transparência, eu vou enfatizar a questão da transparência e do controle social do uso do recurso público. Se nós não tivermos transparência, não há nenhum problema das empresas terem lucro, mas nós precisamos ter transparência de como é usado, de que realmente aquele orçamento fazia sentido e não está sobrefaturado. Então, a transparência e o controle social é a forma que é possível de nós termos a questão pública de uma forma pública, justa e transparente para que toda a população possa estar acompanhando. Só para lembrar, o Fernando está ali, ele pode pegar as perguntas de vocês, tá, na próxima rodada. Tá, ele vai escrever lá, depois ele vai sortear. Tá. O próximo a fazer pergunta, o Floriano, obrigatoriamente tem que perguntar para o Leonardo e o Sérgio para o Floriano. Então vamos começar pelo Floriano. Eu não entendi, pergunta para quem? Para o Leonardo. Gadelha. Bom, nós temos muitos pontos de convergência, acho que como vocês puderam notar, não é? E aí fica difícil, vou insistir, como esse é um debate esclarecedor para uma eleição que acontece no próximo dia 5 de outubro, fica difícil a gente conseguir separar o joio do trigo. Em que pese tem informações que, de fato, são notadamente informações que mostram que tem caminhos diferentes a serem adotados. Mas eu acho que nós temos que apontar onde estão as nossas divergências, porque aí fica mais fácil para vocês também conseguirem enxergar. Eu não poderia deixar de perguntar para o deputado Leonardo Gadelha, que é um excelente deputado, como vocês já puderam perceber, na qualidade das suas ideias e informação, mas sendo do Partido Social Cristão, como é que ele enxerga e como é que o governo dele faria em relação à questão gay? Nós estamos num mundo cada vez mais gay, nós estamos num mundo onde você tem cada vez mais a necessidade de reconhecer o direito dessa população, a coexistência pacífica, a diversidade entre as orientações sexuais. E eu queria saber como é que seria o posicionamento de um partido como o PSC no Poder Federal em relação à questão gay no Brasil. Essa é uma oportunidade excelente. Muitas vezes o Partido Social Cristão é confundido como uma religião, por alguns até como uma seita. Nós não somos uma religião, nós não somos uma seita. Muito pelo contrário, nós somos um partido político que se vale dos princípios cristãos para nortear as políticas públicas em que acredita. A gente defende que a unidade familiar, que é a célula básica da construção social, é a família. A gente continua entendendo que a família tradicionalmente é composta de um homem ou de uma mulher, porém, nós acreditamos piamente no livre-arbítrio. Essa é uma prerrogativa da qual nós não abrimos mão. O livre-arbítrio, o direito de cada cidadão ser o que quiser, da forma como quiser, desde que isso não influencie na vida do seu semelhante, desde que isso não traga prejuízo para quem convive consigo. Portanto, o partido defende princípios cristãos,
O partido defende a unidade familiar como célula básica da construção da sociedade, mas o partido também defende o livre-arbítrio. Portanto, cada um dos cidadãos brasileiros é livre para fazer o que quiser e será assim no governo do Partido Social Cristão, desde que isso não imponha dificuldades, problemas para o seu semelhante. Do ponto de vista do casamento gay, de uma forma muito específica, muito transparente, muito clara. Essa é uma decisão da sociedade brasileira. O Partido Social Cristão, como a gente vem defendendo desde o início desse debate, não vai se imiscuir uma vez mais no direito das famílias, no direito dos indivíduos de decidir o que é melhor para si. A gente defende justamente que o Estado ocupe o espaço que lhe cabe, que ele seja provedor de serviços de educação, que ele seja provedor de serviços de saúde, que ele seja provedor de serviços de segurança. Não que ele venha dizer se alguém deve casar com outra pessoa ou não. Essa é uma decisão da sociedade brasileira que cabe única e exclusivamente a esta mesma sociedade brasileira. Num governo do Partido Social Cristão não haverá nenhum tipo de limitação ao livre exercício da sua sexualidade. Qualquer que seja o brasileiro tem o direito de escolher como e com quem quer viver, desde que isso, eu repito, não implique em prejuízo para o seu semelhante. 2 minutos para a Bom, a resposta excelente. Eu acho que estamos de acordo, então, fica bastante próximo daquilo que nós defendemos também, que é a união estável, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento homoafetivo. Não acho que há problemas em relação a isso, e acho que, de fato, a sociedade tem que escolher os seus caminhos de forma que a maioria possa respeitar a minoria naquilo que é especialmente da sua decisão de caráter de forma pessoal, íntimo, etc. E especialmente na questão jurídica. Então, sendo assim, eu queria só voltar, aproveitar o tempo que nós temos, o meu e o seu, para voltar à questão do investimento em relação à educação. O representante do PT argumenta do investimento público nessa área, e nós estamos argumentando juntos aqui a necessidade do investimento privado também. Ou privado ou da sociedade, para não ficar nessa coisa só do público e do privado. Mas eu queria dar 2 dados para terminar. O Brasil investe menos de 0,2% do PIB, do Produto Interno Bruto, em pesquisa, em ciência e pesquisa. 0,2%. Israel investe 7%. O Brasil 0,2% do PIB. Israel 7% do PIB em ciência e tecnologia. Os Estados Unidos em torno de 4%. A Alemanha em torno de 5%. O dinheiro não é público ou privado, o dinheiro é da sociedade. Isso não é investimento governamental, mas é investimento de capital da própria sociedade, público, privado e outros, em ciência e pesquisa. 1 minuto para trás. Também, outro ponto de convergência, essa é uma premência do Brasil, nós precisamos investir em pesquisa e desenvolvimento. O número de patentes brasileiras em proporção à sua população ainda é muito reduzido, e eu acho que grande parcela da modificação desse processo passa pelas universidades. O modelo americano normalmente é o modelo utilizado como padrão, como paradigma, e ele está fortemente calcado no investimento que se faz nas universidades, tanto pelo poder público, quanto principalmente por quem passou por essas universidades. Cria-se uma teia, um network entre quem militou na Universidade de Harvard, quem militou em Stanford, que volta como um investidor, que procura ali dentro constituir as startups. Então, acho que essa relação da universidade com o processo de pesquisa e desenvolvimento é absolutamente fundamental. O Partido Social Cristão tem essa preocupação muito premente, tanto que, quando falei na primeira participação da necessidade de expansão do ensino privado, eu coloquei como contrapartida necessário o investimento em pesquisa e desenvolvimento em construção de conhecimento. Próximo rodada, Sérgio Ribeiro pergunta para o Floriano. Vou fazer a seguinte pergunta, Floriano. Você, professor, talvez possa me esclarecer. Eu procurei aqui, nós estamos falando do Plano Nacional de Educação, e há um consenso aqui sobre a importância da valorização do professor no processo educacional. Não se faz educação sem professor. E eu pesquisei aqui e não encontrei. São Paulo tem plano de carreira para o professor? Aqui no estado de São Paulo? Porque eu procurei e não encontrei. E tendo, porque, não estou perguntando, não estou afirmando que não tenha.
Mas, na verdade, a pergunta é assim, primeiro eu citei, e que explica a colocação de São Paulo, o estado mais rico da federação, no Prova Brasil, e para dizer que aqui não tem nenhum cunho ideológico na crítica, é só dizer que o primeiro colocado é Minas Gerais, né, que é governado pelo Aécio Neves. Então, vou fazer uma propagandinha aqui do Aécio Neves, mas vou dizer por que São Paulo é o 11º, se o Minas Gerais é o primeiro, e aqui São Paulo é o 11º, sendo o estado mais rico da federação. Bom, São Paulo tem plano de carreira, São Paulo tem plano de educação, não é de hoje. A continuidade dos governos do Estado de São Paulo propiciou que nós tivéssemos uma maior segurança, digamos, na aplicação do currículo. E eu acho que o que explica São Paulo não estar entre os primeiros do Brasil é o fato de que dinheiro não é tudo, né? Nós temos a maior rede de educação do Brasil, são 6 milhões de alunos, e você dar qualidade a uma rede desse tamanho, você precisa ter, de fato, uma qualidade de professores, uma formação de professores, um currículo aplicável de forma equivalente em todo o Estado. Isso não é fácil, nós sabemos. Nós sabemos porque se é o Estado com o maior número de professores, maior número de alunos, é também o Estado mais resistente a mudanças. Talvez o mais resistente do Brasil, por incrível que possa parecer. O sindicato mais forte, o sindicato que mais se opôs a mudanças na qualidade do ponto de vista do monitoramento, da avaliação, da implantação do currículo e também da chamada meritocracia, ou seja, o pagamento por desempenho. Então, essas são as nossas complexidades. Mas nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando o problema, porque o problema não é saber em que ranking nós estamos hoje, mas é onde nós estávamos e onde nós estamos, e onde nós podemos chegar baseada numa curva, né? Quer dizer, baseada num crescimento. São Paulo vem tendo uma melhoria na qualidade da educação ao longo dos últimos anos, em um crescimento maior, inclusive, do que a média dos estados brasileiros. Minas realmente foi uma exceção. Acho que o governo Aécio mostrou uma prioridade absoluta na questão da educação, uma rede menor, que é de São Paulo, apesar de ter mais municípios que São Paulo, conseguiu, inclusive, descentralizando grande parte da rede estadual para cuidado com os municípios, que é uma teoria nossa, uma teoria do ex-governador Franco Montoro, do municipalismo, e no sentido de que aproximar o professor e a educação daqueles que são a parte interessada, ou seja, os pais e os alunos, só melhora a qualidade da educação. Então, eu acho que o caminho de Minas é um caminho que deve ser seguido pelos demais estados brasileiros. As nossas dificuldades em São Paulo são evidentes, nós temos superado várias delas e vamos continuar superando, se não houver mudança de rumo, que eu espero que não haja, porque o rumo que nós estamos dando para a educação de São Paulo é um bom rumo. E por último, nos 20 segundos que tenho, dizer que nós apresentamos no nosso programa de governo a criação de uma lei de responsabilidade educacional, assim como a lei de responsabilidade fiscal dá ao município e aos governos metas para serem cumpridas para o repasse de recursos fundo a fundo, que é a lei de responsabilidade educacional. 2 minutos para réplica. Eu acho que foi importante essa fala do Pelizardo, porque ele constrói argumentos para defender das dificuldades que o governo federal enfrenta. Porque se São Paulo não resolveu seus problemas pela dimensão, pelo tamanho que é, imagina o que é o Brasil com as suas diversidades regionais, né? Se com recurso também foi difícil, e se é difícil para o governo do PT, já 3 governos, como foi dito, imagina. Embora não fosse do PSDB, o Montoro foi um governo que firmou, vamos dizer assim, os pressupostos para até mesmo a constituição do próprio PSDB enquanto partido. Depois nós tivemos a gestão do Mário Covas, depois tivemos a gestão do Alckmin. Então, ou seja, nós temos aí quantas gestões? Montoro, 2 do Alckmin, ou 3, 2,5, né, do Alckmin, e 2 do Covas. Então, se 5 não foi possível resolver o problema da educação em São Paulo, então o que nós diríamos do que é o Brasil, as dificuldades, como eu disse, regionais, a falta de recursos, e dizer que a política educacional, efetivamente, especialmente nas séries iniciais do nosso país, é feita pelos estados e pelos municípios tão somente. Então, a gente vê que eu acho, só para fazer um parênteses nos 40 segundos que me faltam aqui, eu vou fazer uma observação que não é uma posição do PT, essa é uma posição minha, mas eu gostaria de expressar aqui.
Eu acho que, lamentavelmente, o debate político nacional foi contaminado por esse Palmeiras e Corinthians que existe na política brasileira. O que é esse Palmeiras e Corinthians? É esse clima que se criou de debate extremamente polarizado e sectário entre PSDB e PT a partir do Estado de São Paulo. Eu estava dizendo para eles, na minha cidade não é assim, o PSDB faz parte da base de apoio ao nosso governo, meu vice é dos democratas, é uma outra constituição. Assim como no Acre existe alianças, em outros estados brasileiros, o que a política acabou criando, essa situação? Partidos extremamente conservadores se alinham de um lado ou do outro, independente de uma posição que poderia ser construída com setores mais ao centro, para a centro-esquerda, para realmente renovar a política brasileira como deveria ser feita. Bom, eu tenho uma réplica, né? Isso, um minuto. Só para dizer assim, primeiro, esse tipo de argumento, Sérgio, você tem que falar para o Lula, porque quem começou esse fla-flu lá atrás foi o Lula. Contra a nossa vontade, inclusive. Quem não quis participar dos governos do Itamar Franco para salvar o país foi o PT. Quem não participou dos principais momentos do Brasil de reconciliação foi o PT, porque o PT é contra a reconciliação. Então, esse debate tem que fazer no PT. Segundo, o Brasil não é igual ao São Paulo. São Paulo não é igual ao Brasil. São Paulo vem melhorando a educação. Do que era há 15 anos para cá, melhorou muito. Eu não tenho aqui o ranking, mas melhorou muito. O Brasil piorou nos últimos 12 anos. Então, não é uma questão de ver a dificuldade. Dificuldade todos nós temos. A questão é saber o rumo, qual a direção que está sendo dada. São Paulo vem melhorando. O Brasil piorou. Então, quem deve explicação é o governo federal. Ainda que eu acho que o governo federal não deveria se meter, em hipótese nenhuma, na educação fundamental. Esse deveria ser algo dos municípios. E bem o governo federal deveria repactuar os seus recursos para que os municípios pudessem arrecadar mais e gastar mais com a educação fundamental. Bom, vamos para a rodada de perguntas da plateia. Fernando, você sorteia e fala. Ele vai fazer a pergunta e cada um tem 2 minutos. Enquanto isso eu vou sorteando, então. Aqui é a ordem. Por que eu deveria votar no seu candidato, uma vez que as propostas são tão semelhantes? Só lembrando, as perguntas elas vão ser respondidas por todos os candidatos, tá bom? 2 minutos para cada um. Por que eu deveria votar no seu candidato, uma vez que as propostas são tão semelhantes? Acertei a outra, vai. Acredito que você... Tá. Vai responder essa? Porque eu acho importante, né? Não vai? Qual é a opinião de você? Eu acho importante. Bom, vai ser em bloco? Como vai ser? Vai ser cada um todos responder a mesma pergunta. Tá, essa vai ser desconsiderada, é isso? Qual a opinião de vocês sobre a descriminalização das drogas? Primeiro responde essa pergunta da descriminalização é a Maria Alice, depois o Sérgio. Tá, então, conversando aqui, vai primeiro porque deve votar e a segunda, a descriminalização das drogas. Eu não sei se vai dar tempo para fazer a terceira, tá? Eu acho que não. Então deixa essas duas. Tá. Primeira para responder é a Maria Alice, depois Sérgio, Floriano e o último é o Leonardo Gadeira. Bom, eu acho que as propostas, elas aparentemente são semelhantes, mas eu acho que são bastante diferentes. Cada candidato tem uma visão política que difere dos demais, né? Eu vou falar por que deve votar no Eduardo Campos e Marina Silva. Eu acho que os dois têm uma complementaridade, uma história comum, uma história de luta pelos trabalhadores, uma história de vida e de profissional, uma história de vida pessoal, cada um deles, e uma história profissional nos cargos que ocuparam, que demonstra o compromisso que eles têm com a sociedade brasileira, o compromisso que eles têm com os trabalhadores e o compromisso que eles têm com os jovens, com a juventude. Acho que todos os candidatos estão falando isso nesse momento, mas é pensar, e acredito que o Eduardo Campos ele tem essa capacidade de trazer o jovem dele, como uma pessoa jovem, um político jovem, onde ele pensa as questões
da gestão como um foco importante, mas uma gestão que se articula com a equidade. Eu acho que essa é a diferença em relação a alguns dos candidatos. Ele está pensando na gestão, na importância da gestão, mas isso tem que estar articulado com uma proposta de equidade e de justiça social. E isso tem que estar articulado junto com a sociedade, com os diferentes segmentos da sociedade, participando desse governo, participando nas diferentes instâncias, e esses segmentos como os jovens, as mulheres, os gays, os movimentos populares, os movimentos sociais, são fundamentais numa gestão Eduardo Campos e Marina Silva. Eles têm esse compromisso de história de vida e eles têm esse compromisso na gestão tanto do ministério que a Marina participou, como senador e tal, e o Eduardo como governador, ministro e também deputado federal. Agora o Sérgio tem 2 minutos para responder essa pergunta. Acho que essa é a pergunta mais importante, porque na verdade é o seguinte, é evidente que sobre aqueles temas do cotidiano existe um certo acordo, você pode ter divergência disso ou daquilo. Eu vou expressar aqui uma tão somente, porque já foi introduzida pelo Pelizar, eu vou aprofundar aqui. Ele falou sobre Bolsa Família. Me parece uma questão bastante importante o que ele falou, que é uma divergência frontal que nós temos. Para nós, programa como Bolsa Família é um programa de transferência de renda. O Brasil gasta 0,4% do seu orçamento para poder viabilizar o programa Bolsa Família. Por que ele é importante? Porque ele tem suplementarmente programas de inclusão produtiva, como por exemplo o Pronatec, que atende 6 milhões de jovens na qualificação profissional. O que nós acreditamos que um programa como Bolsa Família tem o desafio de cumprir é para se antepor aquilo que o presidente Fernando Henrique falou lá atrás. Teve um artigo do presidente Fernando Henrique Cardoso que ele dizia o seguinte, quando estava muito na moda discutir globalização, que ele dizia assim, olha, que a sociedade era dividida 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 que estava incluído, 1/3 que caía para lá e para cá, e 1/3 que ele cunhou a expressão assim que eu me lembro como hoje, os inempregáveis. É que 1/3 mais ou menos não tinha jeito, que estava excluído do mercado de trabalho, e o papel da globalização era conectar aqueles que estavam incluídos de país a país para poder criar um mercado para desenvolver esses respectivos países, estados nacionais, que inclusive naquela época estava muito questionada essa ideia de Estado Nacional. Então essa é uma diferença frontal. O que representa o candidato Aécio Neves? O que representa o candidato que é meu amigo Everaldo, que é evangélico como eu? Quem representa? Representa as ideias liberais, e o que nós representamos é um projeto onde o Estado precisa não ser grande nem pequeno, mas necessário para poder criar justiça social. Esse é um grande divisor de águas. Esse é um grande divisor de águas das candidaturas, né? Uma grande diferença entre nós. O próximo é o Floriano. Bom, falar do Aécio é um ponto positivo para nós, porque o Aécio foi considerado o melhor governador do Brasil, o melhor desempenho de gestão pública. Minas hoje é disparado o estado que mais se desenvolveu do ponto de vista da gestão, ou seja, do compromisso de entregar à população aquilo que ela paga, porque fez uma revolução na educação, em curto espaço de tempo, em 8 anos, mudou o patamar da educação em Minas Gerais, um estado extremamente pobre do Brasil também, não é? A gente vê a parte rica de Minas, que é a parte mais próxima dos paulistas, mas Minas tem uma parte muito pobre, e o Aécio conseguiu equilibrar, usando a expressão da Maria Alice, da equidade, que vem antes da universalidade. Antes de você universalizar o ensino, você precisa dar igualdade de oportunidade. Isso é equidade. E isso foi feito em Minas. Também porque tem time, tem parceiros. A gente não faz nada sozinho. A gente tem experiência de governo. A gente foi governo. E a gente sabe que não faz sozinho. E a gente sabe que não faz também na base do nós contra eles. O nós contra eles não leva a lugar nenhum. Separar negros de brancos, ricos de pobres, e isso só aumenta o nível de violência na sociedade brasileira. Nós precisamos reconciliar essa sociedade. E a reconciliação é com Aécio, é com o time que ele tem. Escolhe boas pessoas para governar, tem compromisso. Mas, por último, e não menos importante, tem história. São 35 anos de vida pública. Nenhuma mácula do ponto de vista da corrupção. Esse debate não tratou a corrupção. Nós temos que tratar a corrupção de todos os seus ângulos, em todas as suas profundidades. Porque aqui não adianta dizer que o meu governo não vai ter corrupção, mas adianta dizer como você vai combater a corrupção.
E o Aécio tem 35 anos de vida pública sem nenhuma mácula em relação a esse tema. 2 minutos para o Leonardo. Eu vou me ater à pergunta originária. Eu acredito que não haja tanta similitude entre o que defende o Partido Social Cristão e as demais agremiações. Nós queremos decretar o fim do Estado babá. A gente quer o surgimento de um Estado indutor, que possa ser um grande formulador de políticas públicas, que possam ser executadas por estados e por municípios, e que tenha na sociedade o grande parceiro de construção de um novo país. Nós queremos um Estado muito menos inchado do que ele é hoje. Nós queremos um Estado que dedique dinheiro para o que tem que dedicar: saúde, educação e segurança. Retire recursos de áreas onde o poder público não deve estar atuando e coloque dinheiro onde ele precisa atuar, para diminuir desigualdades regionais, para diminuir os gaps que existem entre o centro e as periferias, para diminuir as diferenças que existem no ensino de uma determinada região do país em comparação com a sucedânea de uma região mais empobrecida. Portanto, o que o Partido Social Cristão defende de forma muito clara e de peito aberto, é um Estado mais enxuto. Isso é diferente de tudo que tem sido tratado até agora. Eu quero crer que ao longo das últimas eleições, talvez desde a redemocratização, desde 1989, não se fale tão claramente nisso. O Partido Social Cristão acredita que quem vai construir o novo Brasil é a sociedade brasileira. E terá no poder público, no Estado, um organizador dos seus interesses. Um formulador das políticas que vão trabalhar em consonância com essa mesma sociedade para construir esse novo país. Portanto, há uma grande diferença conceitual. Há uma grande diferença conceitual. O Partido Social Cristão acredita na sociedade, quer empoderar a sociedade brasileira, não quer mais poder. E quer fazer isso também dividindo responsabilidades com os outros entes. A repactuação federativa para o Partido Social Cristão é uma realidade. Para que vocês tenham uma ideia, o orçamento do Ministério das Cidades é de 48 bilhões de reais. Eu pergunto, por que esse dinheiro precisa passar pelo Executivo, ao invés de ir diretamente para as prefeituras? Porque precisamos de um órgão para capitalizar recursos e depois repassá-lo. Próxima pergunta da descriminalização de drogas. Eu vou inverter a ordem, então primeiro começa Leonardo Gadelha. Bem, eu me fio muito no conhecimento técnico-científico. Eu acredito que não possa haver um complô entre cientistas do mundo inteiro para dizer que as drogas façam mal aos seres humanos. Eu acredito piamente que os estudos científicos que foram conduzidos até hoje são a expressão da verdade. Sendo a expressão da verdade, nós temos que tomar muito cuidado antes de permitir que o consumo seja liberado, porque nós não temos ainda a estrutura de saúde pública necessária para o atendimento dessa chaga social. A experiência do Uruguai, que vai ser muito utilizada e vai ser sempre levada em consideração a partir de agora, é uma experiência que não necessariamente valerá para o Brasil. Primeiro que ela é recém-iniciada. A gente precisa ter um pouco de parcimônia e aguardar as consequências dessa experiência. Mas ainda que ela seja bem sucedida, ela não necessariamente valerá para o Brasil. É muito diferente se tratar de um país tão pequeno, com a população de 4,5 milhões de habitantes, e de outro de dimensões continentais que tem 200 milhões de habitantes. A gente não pode esquecer que um dos grandes problemas no que diz respeito às drogas no Brasil é que o Brasil é uma das principais rotas de tráfico da droga. Nós não produzimos droga, na maior parte das vezes, mas nós somos uma das principais rotas de tráfico de drogas. Imagina o que pode acontecer se um país como o Brasil, com essas dimensões, com a porosidade das suas fronteiras, permitir que se compre, que se produza, que se compre, que se use de forma livre e desenfreada qualquer tipo de droga, de substância entorpecente. Nós teremos aqui uma grande base para o comércio mundial. Portanto, me valendo dos estudos científicos que dizem que as drogas fazem mal ao ser humano, me valendo da condição da nossa saúde pública, que ainda é precária e deficiente, não tem condição de aportar mais essa chaga social, e me valendo principalmente do receio que o Brasil se transforme num grande polo de exportador de drogas para o restante do mundo, o Partido Social Cristão é contrário, pelo menos nesse instante, à descriminalização. Próximo, Floriano. 2 minutos. Bom, eu acho que o presidente Fernando Henrique já deu o tom desse debate, né? Na verdade, nós estamos há 20 anos estudando essa questão de uma guerra contra as drogas que foi perdida. É uma guerra perdida. Como você não querer sair do Vietnã, né? Já perdeu, está apanhando, gastando fortunas de recursos que poderiam ser investidos em outras áreas, e você insiste nesse combate ineficaz. A sociedade tem que estar madura para esse debate. Talvez ainda não esteja suficientemente madura para esse debate. O que é droga hoje, o que é liberado hoje, no passado também foi considerado droga, né? Como o caso do álcool e outras drogas e tabaco, etc. O fato é que nós precisamos rever a posição do ponto de vista de política pública.
Não é do ponto de vista do que eu acho pessoalmente, mas do ponto de vista de política pública. O Estado tem que pensar isso do ponto de vista de maximizar o gasto público no atendimento das pessoas. Nós podemos considerar o Uruguai. Eu prefiro considerar os americanos. O que eu vi agora, recentemente, em Denver, no Colorado, aliás, o Colorado inteiro, não é um estado qualquer dos Estados Unidos. O Colorado liberou o consumo de maconha, com produção local, e com determinados critérios desse consumo, que não é só a questão de saúde, mas é uma questão de usar os recursos e a questão da violência de uma outra forma, né? Diminuir a violência e usar os recursos de uma outra forma. Eu acho que esse tema está colocado. No PSDB, nós não estamos tratando isso como pauta eleitoral, até porque eu acho que é perigoso. Essa é uma das pautas perigosas. É como pena de morte, como tantas outras pautas que você vai, ou aborto, que você vai tratar em campanha eleitoral na base do nós e eles. Mas, como disse, é algo que precisa ser revisto do ponto de vista da implantação de uma política pública mais eficiente para o bem-estar da sociedade, não para geração de violência, como nós temos hoje, e a questão também da saúde pública em relação aos dependentes químicos. Sérgio Ribeiro. Sabe que o que gera uma certa confusão no debate, eu acredito que é justamente isso. Você vê que eu estava pensando aqui. Aqui no Brasil, os liberais não têm uma relação monogâmica com o liberalismo, né? Porque se você não quer a participação no Estado, da sociedade, para tutelar o cidadão, você precisa ter livre-arbítrio, liberdade para ele escolher. O consumo de droga ou qualquer coisa é um direito individual. Eu, como sou estatista, defendo a participação do Estado como órgão indutor do desenvolvimento econômico, financiador, organizador da sociedade. Eu vou expressar aqui a posição do meu partido. O meu partido é contra a descriminalização das drogas, tem um debate estabelecido, bastante tenso, dividido, meio a meio. Eu, pessoalmente, sou a favor da descriminalização das drogas, pessoalmente. Por uma simples questão, por ordem de liberdade, de defender a liberdade dos indivíduos, assim como foi apregoado aqui, que precisa ser defendido na área econômica, nós também precisamos na área dos direitos individuais, que as pessoas possam fazer as suas escolhas e não ser o Estado. Porque se vai causar mal, vai causar mal ao cidadão. É ele que vai decidir, é ele que vai tomar a sua decisão. E até, Leonardo, eu acho que não tem contradição com o meu pensamento cristão, porque justamente o cristianismo tem como base o livre-arbítrio. Então as pessoas vão decidir e o Estado vai ter que criar os mecanismos pelos quais para poder atender, eventualmente, se as pessoas se excedam nas suas posições, né? Então, eu sempre vejo aqui no Brasil esse negócio assim, para deixar claro nesse tempo que me resta assim. Aqui liberal no Brasil corre para o BNDES para pegar dinheiro emprestado, é engraçado. Liberal no Brasil corre para poder fazer nomeação em cargo público. Liberal no Brasil, você cresce e só investe com recurso público. Então aqui é uma coisa meio estranha. Aqui é um liberalismo que não tem uma relação monogâmica com as suas ideias. Então a gente fica meio atordoado no debate realmente. Eu sei que não é muito fácil compreender efetivamente quais são. Aqui liberal endivida o Estado em 100 bilhões de endividamento no Estado, né? Quase quebra o Estado e depois se apresenta como salvador da pátria, como um grande gestor, com 100 bilhões, né, com dívida para poder investir, você consegue uma boa popularidade. Até eu em Carapicuíba. Bom, o governador Eduardo Campos, a Marina Silva também já se pronunciaram contra a descriminalização da maconha, das drogas, mas eu acho que é importante eu colocar dois pontos que eu acho que são fundamentais serem ressaltados aqui. Primeiro, a disponibilidade de ambos os candidatos a enfrentar esse debate, a colocar esse debate na sociedade brasileira. Creio que a sociedade está amadurecendo na direção de pensar o que é mesmo que nós queremos enquanto país em relação a esse tema que é tão complexo, como já foi falado aqui anteriormente, e que no mundo nós não temos uma direção clara para onde ir. Nós não temos, quer dizer, nós temos experiência agora como Uruguai, que nós vamos estar olhando, experiências na Holanda, na Suíça, enfim. Mas nós não temos clareza, nós temos sim uma derrota da droga, do tráfico de drogas em relação à população do mundo em geral.
O segundo ponto que eu gostaria de estar ressaltando é que é fundamental que nós tenhamos uma política de saúde que inclua a questão das drogas. Uma política de drogas dentro da questão da saúde, não dentro de segurança pública, mas pensar como saúde pública. Isso, a saúde mental nesse país é deixada de lado, e, em geral, na questão das instâncias de saúde, a política de drogas está dentro da saúde mental, é absolutamente precarizada. Nós não temos um mínimo básico para enfrentar essa questão. Então, a aliança PSB, Rede, ela está se propondo a enfrentar a questão de uma política de drogas, de uma política como uma política de saúde pública, entendendo a saúde como uma atenção integral e não pensar apenas em especializações ou apenas em doenças, e pensar como um todo de uma forma sistêmica. Bom, agora vamos para o encerramento. Eu sorteio aqui com o Sérgio. Primeiro a encerrar é o Leonardo, depois o Floriano, Maria Alice e depois o próprio Sérgio. Tá? 3 minutos para o encerramento. Uma vez mais eu quero agradecer por essa oportunidade. Para nós, o Partido Social Cristão tem 2 aspectos simbólicos muito relevantes nesta participação. A primeira delas é perceber que nós estamos mudando de patamar na cena política brasileira, ao poder dialogar com os 3 partidos que eram vistos até então como os hegemônicos nessa disputa de 2014. A gente percebe que a sociedade brasileira começa a prestar atenção no nosso discurso, que é um discurso muito franco, muito aberto, muito honesto, como vocês puderam perceber. O Partido Social Cristão firmou posição numa gama muito grande de temas, e isso vai ficar muito claro ao longo da campanha de 2014. A segunda razão, eu repito, é aquela que eu expressei no início. Acho muito importante que a academia volte a ocupar um papel central na formulação, na discussão dos temas políticos no Brasil. Sempre foi assim, a academia teve um papel relevantíssimo durante o período militar, com a redemocratização, mas ao longo da última década e meia, se perdeu talvez em disputas internas, em questões menores, e por conta disso não participou da forma como poderia. Acho muito importante presenciar esse momento. O Partido Social Cristão firma uma vez mais esse compromisso de um Estado enxuto, de um Estado que se dedique às ações que são importantes para a sociedade. Eu vou bater na tecla, para nós o trinômio saúde, educação e segurança deve tomar a maior parte das atenções do poder público em todos os seus níveis. A gente quer fazer uma repactuação federativa para valer. O poder central no Brasil fica com 66% de tudo aquilo que vocês brasileiros produzem. Então, de cada R$3 produzidos na forma de tributos pelos brasileiros, 2/3 ficam com a União, com o poder central. Estados e municípios se espremem, dividindo o outro terço, dividindo os outros 33%. E é nesses locais, é no Estado e principalmente nos municípios, que estão as principais demandas da sociedade. Você, quando precisa de um posto de saúde, vai ao posto de saúde municipal. Quando você precisa de universidade, em algumas vezes federal, mas em muitas outras estadual, ensino médio e assim por diante, segurança, que é uma demanda e é uma incumbência do poder estadual. Então nós queremos fazer uma repactuação federativa para valer, vamos diminuir a parcela de impostos que caem nos cofres da União e dividir esse bolo com os estados e municípios. Quanto mais próximo o dinheiro tiver da sociedade, melhor provavelmente será o seu uso. O controle social é muito mais intenso, muito mais facilitado quando o cidadão está próximo do seu emprego. Nós acreditamos muito na possibilidade de que um Estado menor, que se dedique àquilo que é importante para a sociedade, possa permitir a vocês, a sociedade brasileira, a cada um dos brasileiros, produzir aquilo que falta a essa nação. Essa é a determinação do Partido Social Cristão. Lutaremos para conquistar corações e mentes ao longo dessa campanha e espero que tenhamos começado isso agora, nesse encontro aqui na Poli. Muito obrigado. Próximo Floriano, 3 minutos. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer a todos vocês. Eu acho que essa iniciativa, André, é fundamental para que a gente possa aproximar a juventude do debate político. Eu fico pensando o seguinte, cada vez que a gente se afasta do debate político, alguém vai tomar conta, né? Então, se não formos nós, será alguém, e em geral, pior que nós. Então, eu acho que nós temos que nos apropriar desse debate, não dá para se afastar. Tem que estar próximo, tem que estar discutindo, tem que estar vendo, tem que estudar currículo. Vocês viram aqui nessa mesa a dificuldade que é discernir. Talvez com o PT seja mais fácil, mas discernir o que cada um de nós, ou os nossos candidatos, realmente pensam em relação ao Brasil. Para que vocês possam discernir, vocês vão ter que ver comportamento.
vocês vão ter que ver postura, vocês vão ter que ver os debates, vão ter que estar próximos dos candidatos na oportunidade que tiverem. É assim, é sentindo. Não é? O candidato, o partido, não dá para acreditar em tudo que se escreve hoje na imprensa, e muito menos nas redes sociais. Então é preciso fuçar, pesquisar, saber quem é, saber o currículo, a história. Não é? E acho que dessa forma a gente vai conseguir escolher o melhor candidato para aquilo que a gente acredita e, de fato, poder esperar um Brasil melhor do que o que nós temos hoje. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é lembrar que a gente tem eleições para deputado, para senador, para deputado federal e estadual, que é tão importante quanto. A gente não pode se ater somente ao poder executivo. Nós temos que ter o poder legislativo. O poder legislativo não pode ser, como é hoje, subserviente ao poder executivo. Nós temos que ter parlamentares, deputados que defendam as nossas ideias e que briguem por elas. E que denunciem as coisas erradas. E que fiscalizem o poder executivo. Então, é preciso também ter um tempo para pesquisar os nossos candidatos a deputado. Eu não sei se todos sabem, mas eu vou ser candidato, eu sou pré-candidato a deputado federal esse ano. Eu não sou um liberal como o PT o tempo todo quer marcar, eu sou um social-democrata. Vocês podem entender essa diferença entre o que pensa um social-democrata e o que pensa um liberal através dos conceitos, mas também das ações. E eu queria, por último, dizer a vocês que eu tenho um programa no meu mandato que chama O Dia com o Vereador. É um programa aberto a todos que quiserem participar e ter um dia de vereador, sentir como é a ação política, participa de todas as reuniões, participa do plenário, acompanha no que é a agenda política com as comunidades, para sentir um pouco o que é essa dimensão a chamada dimensão política, como ela se dá na relação dentro do parlamento e como ela se dá na relação com a sociedade. Vocês são meus convidados para fazer esse programa, é só acessar o meu site, que é floriano45.com.br, muito fácil, floriano45.com.br. Eu estou lá no Instagram, estou no Facebook também, como Floriano Pézaro. O diálogo nas redes sociais é muito permanente e eu espero vocês lá. E quem quiser sentir um pouco o que é uma vida de político, pode me acompanhar. Muito obrigado. Maria Alice. Bom, também agradecer essa oportunidade de estar aqui no Grêmio da Poli. E ressaltar a importância desse debate e pensar a universidade mais próxima da política. Eu acho que também pensar a universidade mais próxima da política não é apenas pensar que vocês devem seguir o que os políticos estão fazendo, que também eu acho importantíssimo, como é que o Congresso, a Câmara, a Assembleia, a Câmara de Vereadores, sem dúvida é importante. Mas eu acho que o papel de vocês é muito mais mostrar que nós temos que mudar esse sistema político. É se posicionar com novas formas de fazer política. Como ter novas formas onde a população como um todo pode ter mais voz. Eu acho que esse é um papel fundamental que os jovens e as universidades podem estar contribuindo para pensar um novo sistema político, pensar uma reforma eleitoral, pensar uma reforma da política. Os jovens têm sim um papel a falar, têm uma posição a ser assumida e vocês devem estar vocalizando essa posição e devem estar se posicionando para influenciar nesse debate público. Eu queria terminar falando que nós estamos, a PSB Rede, nós estamos pensando uma agenda para o país. Nós estamos pensando uma agenda para o país que não se esgota num plano de governo de 4 anos. Uma agenda de longo prazo, onde a gente possa ter um planejamento e pensar como melhorar a qualidade do país, como melhorar a qualidade de vida, como construir um Brasil melhor. E isso nós temos, como já coloquei anteriormente, algumas pautas, mas nós temos que sim melhorar a nossa democracia, uma democracia de maior qualidade. Daí eu falar a importância fundamental de vocês que têm tantas críticas a esse sistema eleitoral, que estão conectados com outros movimentos, de se fazerem ouvir. Temos que pensar um novo desenvolvimento para esse país. E, para isso, a educação tem um papel estratégico. Não se trata apenas de dizer que vai priorizar a educação, mas ela é estratégica para a gente possa construir melhores cidadãos. Nós não vamos construir uma cidadania, uma democracia melhor, se nós não tivermos melhores cidadãos que saibam fazer um debate qualificado. Nós não vamos construir um país mais desenvolvido, mais produtivo, mais competitivo, se nós não enfrentarmos a questão das desigualdades da educação,
se nós não enfrentarmos a melhoria da qualidade da educação. Não é possível, nós temos hoje, ainda não conseguimos alfabetizar as nossas crianças com 8 anos. Alfabetizar. E nós temos um ensino médio de baixíssima qualidade. Se nós não enfrentarmos essa situação, nós não vamos construir um país melhor. E é disso que se trata, a educação como um papel estratégico na agenda do país, não apenas como prioridade. 3 minutos. Sabe que as dificuldades do debate são justamente essas. Eu estava lendo aqui um esquerdista bastante conhecido, Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo diz o seguinte: governar com lei delegada é autoritária em Minas ou Venezuela. Vocês são mais jovens. Sabe o que é lei delegada? É você governar sem o legislativo. Em Minas Gerais foi aprovada a lei delegada numa maioria de 50-12. Se você tem uma maioria de 50-12 na Assembleia, para que você governa sem aprovação legislativa? Se todos nós aqui tivemos acordo da democracia, lei delegada é coisa que a gente nem sabia que existia mais. Eu tenho 47 anos de idade e isso é coisa de regime de exceção. Isso é autoritário, está dizendo Azevedo aqui, na Venezuela ou em Minas. Então, por isso que é difícil. A gente fala de democracia, fala de combate à corrupção, fala de uma série de coisas, mas a prática no cotidiano, no município, no Estado, até o tema da corrupção, que é um tema que é difícil, às vezes os petistas, como que nós vamos enfrentar? Nunca teve tantos mecanismos de controle, tanta fiscalização e tanta punição a políticos como no período do governo do presidente Lula e do presidente Dilma. Isso é uma verdade que ninguém pode negar. Nunca teve tanta liberdade para o Ministério Público atuar, nunca teve tanta liberdade para a imprensa atuar, nunca teve tanta liberdade como agora. Por isso que as coisas acontecem. Por isso que alguns querem falar de corrupção, vamos debater corrupção. Alguns querem falar de democracia, vamos falar de democracia. O presidente Lula podia, tinha maioria parlamentar para buscar mais um mandato, não quis. Outros buscaram. O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso disse: comprar a reeleição. Não fui eu, mas alguém comprou. Que foi a entrevista que ele deu na revista Veja no período que se estava discutindo isso. Então, o atributo, o debate sobre a corrupção, ele precisa ser colocado no momento certo, da forma correta, para que a gente não falseie o debate. Nós precisamos, sim, ter a reforma política, porque o financiamento privado de campanha é a escada. Quem é político como eu, ele aqui como Pelizaro, quem disputou a eleição sabe que o financiamento privado é a escada do inferno. É a escada do inferno. Primeiro o cara colabora com a campanha, diz só quer apertar sua mão. Depois, quando você está perto de ganhar, ele se apresenta de novo. E depois a gente sabe quais são as propostas que se apresentam. Você tem que ter firmeza moral e ética para repudiar o assédio. Nós precisamos ter financiamento público de campanha, precisamos ter uma representação, correção da representação. O que está marcando o tempo aqui dormiu, rapaz. Eu perdi a noção do tempo. Eu perdi a noção do tempo, agora tá, que eu estou me guiando por ano ali. Eu falei, e agora? Quanto tempo me resta? Bom, gente, eu acho que é importante esse debate, foi fundamental aqui, né, um debate de alto nível, é isso que nós precisamos para aprofundar a democracia no nosso Brasil, é evidente, para poder continuar o ciclo de mudanças que o nosso país inicia, muita coisa ainda precisa ser feita. Muito obrigado. Bom, pessoal, peço desculpas por esse probleminha. Bom, só de agradecer a presença de todos vocês, de todos os representantes, falar que é muito importante para a gente do Grêmio Politécnico, a nossa gestão sabe a importância da universidade estar presente na política de forma racional e que uma entidade apartidária é importantíssima para a gente conseguir isso. Porque esse debate, por exemplo, deveria ser trazido em outras instâncias, mas foi trazido por a gente. Tá? Então é saber que a gente tem importância e que vocês sabem que no segundo semestre nós vamos continuar a fazer eventos assim para dar mais conteúdo a vocês nas eleições e que todos consigam ter um voto mais consciente. Tá? Obrigado. Obrigado pela presença. O Geraldo nasceu da igreja, da Assembleia.